Bom dia! Agora que a gente já viu as definições de bocais convergentes e divergentes, o que acontece nas suas operações, a gente vê choques normais e oblíquos e como isso se aplica principalmente nessa parte de bocais, mas também em outras partes de aeronáutica. Então vamos dar uma olhadinha para poder calcular a parte de choques. Vamos ver um pouquinho então de choque normal e choque oblíquo. Aqui nós temos três imagens. Aqui a primeira aqui de cima é um túnel de fumaça, onde nós temos um perfil de asa, que é esse vermelhinho, e você consegue ver as linhas da fumaça formando as linhas de corrente. Então você consegue vê-las. Nota como elas passam ao redor do perfil, que é uma madeirazinha, e você consegue notá-las tranquilamente passando. Aqui, inclusive, a gente tem uma zona de separação, e aí vem questões aerodinâmicas. Mas você consegue visualizar claramente o escoamento de forma ordenada. Nesses dois aqui de baixo, a gente já tem, na verdade, fotos onde você consegue ver o que a gente chama de choque. Então, nota que esse aqui de casa de baixo, o primeiro, é o que a gente chama de choque descolado, ou blunt shock em inglês. Quando você tem esse tipo de obstáculo que nós chamamos, ele forma esse formato arredondado, por exemplo, o nariz de um avião subsônico ou de uma cápsula espacial, quando ela está voltando da atmosfera. Então ele tem esse formato arredondado. O que acontece? Quando ela está vindo em alta velocidade e essa velocidade é maior do que a velocidade do som, pode se formar esse tipo de choque aqui, que é o choque, como eu falei, o blunt, ou o choque descolado. Nota que ele tem uma distância do obstáculo. Aqui você está com ar praticamente parado, e aqui ele está vindo com maior do que 1. Então aqui seria a condição 1 choque, aqui seria a condição pós-choque. Esse tipo de choque é o tipo de choque, por exemplo, que acontecia quando o ônibus espacial entrava na atmosfera, porque ele tinha aquele nariz arredondado. Esse segunda foto aqui, nota que agora ele está usando um perfil cônico, com uma ponta bem clara. Nota que esse é o perfil que nós temos para aviões supersônicos também. O nariz do avião supersônico ele tem esse perfil bem pontudo. E os choques aqui, eles não são agora descolados, eles são choques oblíquos clássicos. Você consegue ver aqui um e aqui embaixo o outro. Nota que eles, aqui nessa parte, eles estão bem junto com o obstáculo, que seria o bico do avião, né? Novamente aqui você tem o ar parado e aqui você estava vindo com Mach maior do que 1. Então, antes do choque e pós-choque. Esses dois tipos de choque são tipos de choques diferenciados. Tem mais um tipo de choque, que é o tipo de choque normal, que eu vou mostrar no próximo slide, que é aquele que acontece no bocal convergente. Mas nota a diferença do escoamento entre esses dois aqui e esse cara aqui, que é o subsônico. Esse cara aqui, a gente tem, como eu falei, um escoamento bem comportadinho. Aqui a gente tem os choques oblíquos ou descolados, ou mesmo normal, você tem o que a gente chama de descontinuidades. Essa parede que forma aqui é porque a densidade muda muito rápido entre o ponto 1 e o ponto 2, e você tem se você fosse plotar um gráfico de densidade, ela seria um negócio assim, de repente ela está baixa, de repente está lá em cima. Quase como uma função degrau. Então é uma modificação muito grande. Temperatura também sofre modificação grande e pressão também. Por causa disso, você tem vibração, o aumento da temperatura é muito alto, então você tem geração de calor e vários problemas que acontecem quando você tem choque, que não aparece quando você não tem choque. Então a gente tem que entender como é que funcionam essas coisas, esses choques, e o que eles causam antes do choque e após o choque, para você poder fazer cálculos de design certos, corretos para a parte de supersônica. Só um detalhe, quando a gente tem um choque, aviões supersônicos, você quer fazer esse tipo de choque aqui. Você tem o bico pontudo do avião exatamente para fazer esse tipo de choque, para evitar esse cara aqui. O choque descolado, ele é um choque que gasta muito mais energia do que o choque oblíquo. Diferentes tipos de choques desperdiçam energia de forma diferente. Notando que essa energia desperdiçada, ela vem na forma de vibração e de calor. Então não é bom para o equipamento. Por exemplo, um avião, tu quer que ele seja mais estável possível. O outro tipo de choque que nós temos, aqui novamente ele aparece vários choques oblíquos, só que antes ele estava mostrando só no bico, né? Eu estava mostrando um choque só aqui. Esse aqui você nota como, na verdade, com um perfil de avião, que é esse que ele está mostrando aqui, você vai ter choques em vários lugares. Então você tem choque no bico,
Você tem vários choques nas asas aqui atrás, então nota que tudo isso aqui são vários choques oblíquos. Em cada um deles tu está perdendo energia. Mas não tem o que fazer, né? Você está voando no supersônico, você vai estar sujeito aos choques. E o outro tipo que eu queria mostrar, que eu falei, é o choque normal. Esse desenho aqui não é um desenho, na verdade são fotos de experimento, né? De um livro. Eles mostram o bocal convergente e divergente, aquele bocal de Laval. Só que ele está mostrando a seção divergente, tá? Então o que nós estamos vendo aqui é a parte divergente, ou seja, a parte final do bocal. Aqui é a atmosfera. Então aqui fora você tem a atmosfera, em todos eles. O bocal ele termina aqui onde você está vendo essa linha preta. É a parte final do bocal. E nota como a gente tem vários regimes de choque aqui, que eu queria mostrar, que foi o que a gente viu no vídeo anterior. Aqueles várias condições de funcionamento do bocal convergente e divergente. Então o primeiro aqui, se você for ver, nota que a gente tem quase como se fossem linhas retas aqui. Esse aqui são choques normais. Ele é um choque realmente como, por isso que a gente desenha como uma linha reta. Ele está finalizando o bocal e ele faz esse tipo de choque. Então aquela parte que você veria que a gente viu na frente do ônibus espacial, por exemplo, que seria o choque descolado, ele é essa parte aqui. Só que ele não é descolado, ele é conectado praticamente nas paredes. Então esses aqui são choques normais na saída do bocal. Esse aqui de baixo, eles são choques normais que estão virando choques oblíquos. Nota o formato que ele faz. Para cá, ele saiu do bocal já. Essa região aqui é logo a saída do bocal. Então, tu nota que ele está evoluindo de um choque normal para um choque oblíquo. Então, o que ele está fazendo aqui, para a gente entender, é que à medida que eu estou descendo aqui nos gráficos, ele está baixando a pressão atmosférica. Ou subindo na atmosfera. E aí você nota que ele passa de um choque. Ele passa de um choque normal, dentro do bocal divergente, que evolui para choques oblíquos. Dentro do bocal divergente ainda mais evoluindo, indo para a saída do bocal. Aí ele continua com choques oblíquos, só que mais para fora do bocal, agora totalmente bem na saída, bem oblíquos e bem na saída, para depois chegar no que a gente chama de totalmente expandido. Então, esse caso aqui é o nosso PE igual a PATM. E aqui ele já está no que a gente chama de, um é underexpanded e outro é overexpanded, que a gente viu nos gráficos anteriores. Então vamos lá ver. Só que nota que o perfil desse cara aqui, ele é mais abertinho. Fora. E o desse cara aqui, ele é mais apertadinho. É assim que a gente reconhece quem é o overexpanded e o underexpanded. Então vamos ver no próximo slide. Então, esse do choque normal é esse cara aqui. A condição de design, ela é esse cara aqui. Lembrando que o nosso PE é pressão estática na saída. Esse é o que você quer, na verdade, fazer o design. Nota como ele sai, aqui está a saída do bocal, né, o finalzinho dele, como ele sai de forma retinha aqui o escoamento. Os choques acontecem fora, isso é inevitável, porque o escoamento fora está parado, mas na saída do bocal, que seria essa região aqui, essa região aqui, não tem choque. O escoamento sai retinho. Esse é o que você quer fazer o design. Essa condição aqui, ela não está desenhada no desenho, ela seria uma intermediária entre esse e esse, que é quando você está passando do choque normal interno para o choque oblíquo. Então nota que ele ainda tem um pedaço de choque normal e depois tem dois, como se fossem dois pedacinhos de choque oblíquo.
Isso porque o choque normal, na verdade, é um choque de 90 graus e o choque oblíquo é um choque que seja mais inclinado. Então, ele é um choque normal que está virando choque oblíquo. Esse de baixo, daí, ele é o que a gente chama de super expandido. E esse de lá mais para baixo é o que a gente chama de subexpandido. Para fazer o equacionamento matemático, a gente utiliza equacionamento quase 1D. Porque a gente considera essa ideia de choque, que ele é um choque adiabático, não tem trabalho, porque você não tem nenhum tipo de eleição, é o ar, né? Você não tem energia elétrica, você não tem eixos, nada disso. A gente considera choques infinitesimais, ou seja, com área constante, por ele ser muito fino. E o choque, ele é irreversível. Todo choque é irreversível. Ou seja, ele até pode ser adiabático, mas ele é irreversível. Então, ele não pode ser isentrópico, nenhum choque é isentrópico. Então, nós temos aqui a condição 1, antes do choque, e a condição 2, após o choque. E as propriedades, pressão, velocidade, temperatura de estagnação, área e outro lado. O que nós temos aqui é o seguinte. Aqui eu estou usando a conservação da massa. Nota que sumiu, teria um A1 aqui e um A2, mas como ele é infinitesimal, os dois são iguais. Esse daqui é quantidade de movimento linear. Nota que só está a pressão e o ρ ao quadrado. Eu peguei as equações de quase 1D, que estavam diferenciais, e já integrei, tá? Com propriedades constantes na seção. Por isso que agora ele está sem o dp, ele dá como P2, P1, ρ, U ao quadrado. E essa aqui é a energia. Nota que ela já está adiabática, não tem variação, então, da entalpia de estagnação, e, consequentemente, para gás ideal não tem variação da temperatura de estagnação. São essas três equações que a gente usa para definir aquelas equações de choque, para você ter o antes do choque e o pós do choque. Então, essas quatro hipóteses estão utilizadas e está todo mundo em regime permanente. O que a gente faz? Pega lá da equação, essa aqui é a equação de estagnação da temperatura em função de Mach. Pega para antes do choque e para após o choque. Eu só isolei ela de uma forma diferente, porque geralmente ela vem no formato T0 sobre T igual um monte de coisa. A gente isolou o T. Pega essa daqui e divide por essa aqui. Então aqui nós temos a estrela dividido pela duas estrelas. Então o que vai acontecer é que vai aparecer essa relação de temperaturas. Agora, da equação da continuidade, pega aquilo lá, ρ1, U1 igual ρ2, U2, e a equação de gás ideal, P1 igual ρ1, RT1, P2 igual ρ2, RT2, junta essas três, e o que você vai ter é isso daqui, isola nessas daqui, T2 sobre T1. E o que você vai sobrar é esse cara aqui. Quando você pega e troca agora esse U2 e U1 com a relação de Mach, onde A é raiz de K, RT, o que vai sobrar para nós é isso daqui. Então, isso aqui é equivalente a essa ali de cima, só que em função de Mach e da pressão. Agora o que eu faço é, na equação da pressão estática, que seria P0, PT igual aquele monte de coisa, elevado a K na menos 1, eu faço a mesma coisa que eu fiz com T2. Eu isolo o P1, P2 e divido P2 sobre P1. E vai sobrar essa relação. Novamente, volta lá na quantidade de movimento linear, que a gente tinha mostrado antes, e troca a velocidade, U igual Mach, velocidade do som. Como é o quadrado, Mach ao quadrado, velocidade do som ao quadrado, velocidade do som vai dar KRT, esse é o quadrado, por isso que apareceu esse gama RT. Aqui nesse exercício, nessa dedução, observação, o gama é igual a K.
Substitui para chegar dessa nessa. P1 é igual ρ1 RT1 e P2 igual a RT2. Então, por isso que some o ρ, o R e o T. Eles, na verdade, são substituídos por P. E isola dessa aqui essa razão de P2 sobre P1. Que fica assim. Agora, eu igualo esse lado com esse lado. E pronto, eu tenho essa relação de Max. Essa relação é quadrática. E para esse choque que nós estamos considerando que é o choque normal, ela na verdade só tem duas soluções possíveis. Uma é trivial, onde M2 igual a M1. E a outra seria essa aqui. Na verdade, quando você for resolver, você vai ver que se M2 não é igual a M1, porque M2 se for igual, M2 for igual a M1 é que não teve choque, né? Mas a outra única possibilidade é, na verdade, M2 menor do que M1. E ainda M2 é menor do que 1. Isso a gente vai ver que para essa equação é a única possibilidade. Por isso que quando a gente vem depois do choque normal, sempre vira subsônico. Todo escoamento, quando ele tem um choque normal, ele depois vira subsônico. Não existe outra opção. O único escoamento que se mantém supersônico é quando você tem um choque oblíquo. Com essa equação, você tira o Mach e você pode, na verdade, voltar com ela nas equações anteriores, que seria aqui, substitui ela aqui, ou naquela da temperatura, substitui ela aqui, e você chega nessas duas aqui, que são as relações de pressão e temperatura antes e após o choque. Nota que isso aqui é tudo estático, hein? Pressão estática e temperatura estática. O que você vai ver é que a pressão modifica, a temperatura também modifica. Se você ainda utilizar essas equações, combinando elas com a equação de estagnação, que seria do P0 sobre P, tu vai chegar nessa daqui, que daí são as pressões de estagnação. Antes e após o choque. Essa daqui a gente sempre tem P02 menor do que P01 para um choque normal. E a gente considera que o quanto mais forte o choque, maior essa diferença. Como é que a gente faz esses cálculos? Você pode, toda vez que você tem um choque normal, você pode simplesmente colocar essas equações e ir resolvendo, que vai dar tudo certo. Só é trabalhoso, mas você pode usar um código numérico, né? Programar isso no MATLAB e pronto. Ou usar as tabelas de choque normal, que você acha em qualquer livro de escoamento compressível, que são essas tabelas. Alguns livros eles têm mais colunas ainda, mas essas são as colunas clássicas. Mach antes do choque. Mach após o choque. Então, tu nota que realmente ele é levemente supersônico. M2 vai ser menor do que 1. Sempre é menor do que 1. E quanto maior o Mach, nota que eu estou aumentando aqui o Mach que eu estava vindo, o escoamento, por exemplo, o Mach de 3,86, o Mach 2 após o choque normal é 0,43. Então, essa diferença entre os Machs, ela aumenta com a força do choque normal. Quanto mais supersônico você estava vindo do escoamento, aconteceu um choque normal, mais caiu o Mach 2. Outra coisa que você vai notar é que essa relação de P02 e P01 também, quanto mais forte o choque, menor ela fica. Então, nota que para escoamentos pouco supersônicos, você tem o que a gente chama de pouca perda de pressão. P02 sobre P01 é 0,99, eu perdi 0,5% de energia. Quando eu estou lá com um escoamento supersônico de Mach 3 e pouco, e ocorre um choque oblíquo, se você for ver que eu estou com 0,15, ou seja, P02 é 0,15 do meu P01. Eu perdi 85% de energia. Então, e o que aconteceu com essa energia? Ela virou temperatura e pressão. Então, você nota que aqui eu tenho pressão, densidade e temperatura. Nota que P2 por P1, à medida que o meu choque vai ficando mais forte, ele vai aumentando. Ó, ali ele estava em 1,21, ou seja, P2 é 20% mais do que o P1, mas aqui para Mach 3 a gente já está em 17 vezes maior. Então a pressão após o choque já está gigantesca. A densidade ela também vai aumentando e a temperatura também vai aumentando, ou seja, quanto mais forte o meu choque,
maior T2, ou seja, estou causando superaquecimento após o choque. E é esses caras que a gente usa. Vai ter um exercício na lista de exercícios usando isso aí. O segundo choque é o oblíquo, que é esse cara aqui. Agora a ideia é que o choque, na verdade, ele é causado por uma perturbação que gera uma angulação no choque, mas geralmente essa perturbação já vem de um certo ângulo, que a gente chama de θ. Para o choque oblíquo, a gente faz as mesmas suposições. Ele é diabático, sem trabalho, infinitesimal e irreversível, então todo choque não é isentrópico, né? Novamente regime permanente, só que agora a gente faz o desenho nesse formato, que o choque ele vem numa superfície, encontra uma perturbação angulada, que faz com que ele seja deslocado no ângulo. E aí ele fica, na verdade, o escoamento que vinha nesse sentido muda de direção. Então nós temos dois ângulos envolvidos, o θ, que é o ângulo da perturbação, ou seja, o ângulo que gera o choque, e o β, que é o ângulo de reflexão do choque. Eu vou botar aqui como ângulo do choque. São coisas diferentes, tá? Eles não são iguais. Nota que o θ e o β aqui no desenho são diferentes. Sendo o β o ângulo do choque e o θ o ângulo do que causou o choque. A metodologia de equacionamento é o mesmo, então eu não vou repetir aqui. O que acontece é que a gente divide, quando você está calculando choque normal, em duas componentes, porque a gente faz uma versão vetorial. A componente que a gente chama de normal ao choque e a componente tangencial ao choque. E na componente tangencial, a gente percebe que ela não tem contribuição para o choque em si. Quem tem contribuição é essa normal. Então, a gente, na verdade, usa esse subíndice de m embaixo para mostrar que os cálculos todos a gente usa quase o mesmo equacionamento, só que onde era m1, você troca por essa matemática aqui. Ou seja, onde era o que você estava chamando de M1, agora é o nosso MN1, ou seja, o Mach normal a 1, e como ele vinha o escoamento, a gente tem esse seno de beta, que é esse cara aqui. Então ele faz esse rebatimento do choque na direção N. Lembrando que isso aqui é uma aula de revisão, se isso aqui não ficou claro, dá uma olhadinha nos livros de escoamento compressível que tem toda essa dedução. Mas basicamente o que a gente faz é a mesma coisa, isolar P2 sobre P1 das equações de estagnação, isolar T2 sobre T1 das equações de estagnação, e com o gás ideal eu consigo chegar na equação de Mach N2. Nota que não é um Mach 2, é diferente de Mach 2, é o Mach normal 2, ou seja, o Mach nessa direção normal do escoamento. O Mach 2, que tem realmente após o escoamento, ele é dado por essa outra equação, que é quando você faz o rebatimento com relação a beta e θ. E a relação entre θ e beta é dada por essa equação. Então, a gente tem essas duas equações extras que tem que ser consideradas. Para entender isso aí, eu separei um exemplo. Mas antes eu queria mostrar o gráfico de choque oblíquo. Para o choque normal, a gente usa a tabela de choque normal. Para o choque oblíquo, a gente usa o gráfico de choque oblíquo e depois a tabela de choque normal. Porque quando você está usando esse MN2, ele é considerado um choque normal na direção 90 graus ao choque. Então, você usa as tabelas de choque normal. Esse MN1 é o choque considerado normal ao escoamento. Então você trata o choque oblíquo como se fosse uma parcela do choque normal. Só que para saber como isso vai ficar, a gente geralmente, você pode botar essas equações, como eu falei, essa e todas as outras, ou você pode usar os gráficos. Essa equação específica da relação θ-beta, ela está nesse gráfico aqui. É uma relação, tanto que muita gente chama o gráfico θ-beta. Que é como, ou você usa aquela equação, ou você usa esse gráfico. Então, o que ele está te mostrando aqui embaixo é o θ, que é a perturbação. E aqui é o beta,
que é o ângulo do choque. Então, nota que ele chama de deflection angle e shockwave angle. E o que você tem nessas curvas aqui é o Mach 1. Então, por exemplo, quando eu estou nessa curva aqui que ele está mostrando, essa curva aqui é a do Mach 1,15. E ela é uma curva quadrática, né? Essa daqui é do Mach 1,6, Mach 1,3 e etc. Nota que ela para lá com Mach 1, 1.1. Ele separa esse gráfico em dois pedaços. Weak shock, strong shock. Na verdade, se você for ver, o weak shock, ele se mantém em ângulos de choque, geralmente de 60 graus para baixo. E o que eles chamam de strong shock são ângulos que você está lá perto do 90 graus. O 90 graus é o nosso choque normal. Porque quando você tem um beta 90, tá aqui a perturbação. Então esse é o θ. Se o meu beta é 90, quer dizer que esse é o meu choque. Ele é um choque normal. Então, os valores que dão nesse gráfico para 90, aqui especificamente, são os valores que vão bater com a tabela de choque normal. O choque normal é o que a gente chama de choque forte. Daqui para baixo, são choques oblíquos, que daí você tem ângulos menores. Como é que funciona? Você tem o Mach 1 antes do choque. Isso aqui é dado. Você sabe que velocidade de escoamento está vindo, ou que o avião está voando. Beleza. Você tem o ângulo de perturbação, que é o que vai gerar o choque. Por exemplo, no avião supersônico, é o ângulo do bico. Você vai ter choque para cima e choque para baixo, né? Então, é meio ângulo ali, né, que eles chamam. Então, o θ você tem. Beleza. Você vem aqui e procura o θ, por exemplo, 30 graus. Estava voando com Mach de 3. Aqui. Esse é o Mach 1. Beleza. Então, isso aqui vai dar para mim um ângulo beta. Aproximadamente, tá? Tô indo no olho aqui. 52, digamos, graus. Então, daqui, com esses dois, sai o beta. Com o beta, você calcula o MN1, que é a parcela daquele choque, que é a parcela daquele Mach do escoamento que vinha, só normal ao choque oblíquo. É esse cara aqui. Com o MN1, daí você tem a parcela equivalente ao choque normal. Você vai na tabela normal, então. Na tabela normal, você tira MN2, P02 por P01, etc. E se você quiser corrigir para Mach 2, você simplesmente usa aquela equação aqui, de Mach 2 igual a MN2 seno de beta menos θ. E fechou. E é assim que a gente faz. Então, tecnicamente, não é difícil aplicar, mas vamos fazer um exercício na lista, o próximo vídeo agora na parte de playlist de exercícios de uma entrada de avião supersônico com vários choques oblíquos e normais. Então, vamos dar uma olhadinha lá para aprender como é que funciona tudo isso aqui.